Bom dia, lindezas! Começando o nosso Café com Propósito na série que nós estamos fazendo, a série de lives Inimigos Invisíveis, e a gente vai falar hoje sobre sucesso. Hoje eu quero falar com você sobre a verdade, sobre o sucesso. Vamos colocar aqui. Ó, vou fixar. Lindezas, é o seguinte, nós estamos de julho para cá trabalhando um tema que é esse tema tão profundo e necessário da gente compreender o que nós estamos buscando, o sucesso que nós estamos buscando. E nesse Café com Propósito aqui hoje, eu quero muito toda segunda-feira às 9 horas a gente faz, às 9h07, o Café com Propósito, mas hoje eu resolvi construir aqui com você, dentro da série que nós propomos de falar sobre o sucesso segundo o coração de Deus, eu quero falar com vocês sobre aquilo que nós estamos construindo. Então, o meu desejo é que você aproveite o melhor desse conteúdo, que tem como tema a verdade sobre o sucesso a partir das lições que Salomão nos deixou. Então, como eu tenho estudado muito sobre nessa perspectiva do que nós realmente estamos construindo quanto sucesso, quanto objetivo, sobre nossa vida, e onde isso está nos levando. Oi, querido, seja bem-vindo. Eu sempre falo com vocês que as lives aqui eu sempre trago um conhecimento técnico, estratégias, mas eu uso muito a minha ferramenta principal, que é a Bíblia. E na Bíblia existem citações, construções, verdades, princípios, histórias que nos mostram, nos apontam o que precisamos aprender. Não é maravilhoso a gente poder aprender com alguém que já passou por toda uma história e a gente tem o começo, meio e fim? Eu falo que aprender, todos nós somos humanos e erramos. Aprender com o nosso erro é inteligente. Mas aprender com erros dos outros é a sabedoria. Então, se eu olho a história de alguém, se alguém me conduziu com um aprendizado, e eu falo, ok, eu entendi, então isso eu realmente não quero fazer, você está sendo sábio. Só que muitas vezes, a gente precisa pagar o preço. Vocês já perceberam isso? Você me conta aqui se você é dessas pessoas que precisa pagar o preço. Tipo Tomé, não, eu preciso colocar a mão ali para saber que realmente não é esse caminho. Me conta aí, qual é o seu perfil? Você é perfil ousado ou você é o perfil que pondera, que conversa? Me fala que perfil que é o seu, quero saber. Porque o meu perfil sempre foi de ponderar, porque eu nasci num lar cristão. Então, uma das coisas que os meus pais me ensinaram foi esse caminho e essa trajetória de olhar e de perguntar a Deus antes de tomar decisões. Mas é claro que a gente se desvia, né, gente? Claro que desvia. Então me fala aí, deixa eu só ajustar minha luz aqui, gente. Me fala aí qual é o seu perfil. Eu quero saber, tá? Bom, enquanto vocês estão aí, me fala se estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, pra gente poder começar esse assunto. Então eu queria que você refletisse, antes da gente começar, eu queria que você chamasse algumas pessoas pra gente poder fazer essa conversa ser mais produtiva. Eu vou chamar aqui umas pessoas, tá? Vou convidar algumas pessoas, vocês convidam aí também? Olha lá, vou convidar. Bora. Convida aí todo mundo que vocês podem, porque eu acho importante a gente ter mais pessoas por aqui pra gente conversar. Ó, chamei algumas, vocês chamam outras aí? Pronto. Oi, Ana, seja bem-vinda. Com certeza, eu vou pra cima do objetivo e vou no caminho da brasa. Pois é, Samu, nós estamos lascados nessa vida. Deus nos deu ousadia. Presta atenção numa coisa, isso aqui é importante falar. Tô incomodada com esse cordão aqui. Deus nos deu o espírito de ousadia, tá na palavra. Só que ele também fala pra gente ser prudente, ter domínio próprio, entendeu, colega? Então a gente precisa equilibrar. Oi, Si, a gente precisa equilibrar a nossa
ponderação e cautela com a nossa ousadia. Isso é sabedoria. Entende? Isso é sabedoria, Samu. Não pode dar um de louco. De falar, eu vou e aí eu resolvo no caminho. Porque essa sempre fui eu sou dessas. Eu tenho um marido totalmente planejador e analítico, que analisa, e eu sou executora e comunicadora. Então, meu perfil é o perfil de ir. Quem já fez análise de perfil comportamental tem um entendimento melhor de como é que funciona a cabeça. Mas o que eu quero falar com vocês? É muito importante a gente compreender que existem estruturas, caminhos, existem, gente, descritos na palavra que vão nos auxiliar a encontrar um sucesso, a encontrar a viver uma vida que a gente deseja, mas sem a gente ter que se perder no caminho. Por quê? Porque o Senhor quer para nós um futuro de paz e prosperidade, mas Ele quer que a gente faça essa construção com Ele de uma forma que a gente viva o nosso propósito, se sinta realizada, tenha sucesso, mas de uma forma que aponte para Ele. E nós estamos acostumadas a desenhar sucesso, objetivos, metas e sonhos de acordo com aquilo que a gente quer e pede para Deus resolver o caminho. Bom dia, Tati, Adriana, sejam bem-vindas. Uma alegria vocês estarem aqui. Me conta se você está aqui pela primeira vez. Me conta se você já está aqui há muito tempo. Me fala se você já está aqui e de onde você está me ouvindo. Gente, eu queria muito saber. Me conta aí, de onde você está me ouvindo? Eu moro aqui em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, em Lagoa da Prata, perto de Divinópolis. Hoje eu estou aqui, mas eu sou cidadã do mundo. Ai, ai. Me conta aí de onde vocês estão me ouvindo. Eu sei que tem gente aqui de Sete Lagoas. Eu quero saber. Então, o tema da nossa live de hoje é a verdade sobre o sucesso. E nós vamos usar uma história de uma pessoa muito bem-sucedida para nos mostrar. A gente tem a história dela do começo ao fim. Então, a gente tem como destrinchar essa história. Claro que a gente não vai fazer isso tudo aqui, né, gente? Porque 10 horas eu tenho compromisso. Mas a gente vai ter um entendimento mais claro sobre aquilo que nós estamos construindo. Eu sou velha aqui. Simone é maravilhosa. Estou há um tempão, te acompanho já tem tempo. Ai, Tati, delícia. Então vamos lá. Presta atenção, queridos. Quando você pensa em sucesso, o que vem na sua mente? Escreve aqui pra mim. Quando você pensa em sucesso, o que vem na sua mente? Fala pra mim, assim, de verdade, sem pensar muito se tá certo ou errado, gente. Aqui tem que ser rápido. Manaus! Samu, não sabia que você era de Manaus, não? Sou doida pra conhecer Manaus. Meus pais foram quando eu era criança, disseram que é lindo. Bora lá, quente com força, né? O que é quando você pensa assim, sucesso? Qual a imagem que vem pra você de imediato? Responde aqui pra mim. Gente, sem ficar pensando, sabe por quê? Se vocês ficarem pensando, o racional começa a pensar, mas isso não tá certo, a Karina vai falar de sucesso à luz da palavra, então isso aí. Não, pensa muito não, só responde. O que é sucesso pra você? Quando você fecha o olho, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? Responde aí que eu quero saber. Vamos lá, gente. Eu quero entregar algo muito precioso aqui pra vocês. Quero entregar uma chave pra vocês aqui. Mas eu preciso de vocês se manifestarem. O que vem na cabeça de vocês? Sucesso. O que vem primeiro na cabeça de vocês? Eu não sei o que pra vocês representa, mas às vezes pra alguém é um carro novo. Para algumas pessoas fazer uma viagem. Para algumas outras pessoas vai ser uma agenda lotada de clientes. O reconhecimento das pessoas aplaudindo. Não sei qual é o símbolo. Ó, o Samu colocou sossego, a minha família. O que significa sossego? Aí não vou fazer, nem vou entrar nisso aqui não, porque tem uma investigação que a gente faz, né? O espírito da mentora já tá aqui, ó. Então, enquanto vocês vão respondendo e as pessoas aqui vão falando, eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês vão pegar essa setinha aqui e chamar o máximo de pessoas pra gente ter umas 10 pessoas aqui pra gente ir conversando. Realizar projetos, realização pessoal, ótimo, gente, isso mesmo, excelente. Então, cada um tem uma percepção do que é sucesso. E eu sei que todos nós, vivendo nesse tempo, nessa geração, sendo adultos aqui, 30 mais, né, vamos dizer assim, nós temos buscado um sucesso de acordo com aquilo que nós estamos experimentando na vida, daquilo que nós conhecemos, daquilo que foi nos apontado como um sucesso. E o que isso tem feito com muitos de nós? Nos colocado num lugar de sobrecarga, exaustão e falta de sentido, que é o que me moveu a falar sobre sucesso de uma nova perspectiva.
Eu sou mentora de carreira, sou mentora de negócio com propósito. Eu tenho uma comunidade que é a comunidade MVP. Lá na comunidade a gente ativa identidade e propósito para você poder sustentar a sua escolha profissional que tem a ver com os planos de Deus. Nas mentorias a gente faz esse caminho de você entender quem você é, qual é a escolha que faz sentido e qual é o modelo de negócio que vai respeitar quem você é, mas também cumpre o propósito de Deus. Isso tudo para falar com você que então eu tenho há muitos anos trabalhado com essa busca minha e das pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, de buscar um sucesso que tenha a ver com aquilo que Deus quer, que respeite você, os seus valores, mas também que cumpra e também que se conecte aos desejos do seu coração. Mas o que nós temos sido ensinados desde sempre é que existe um sucesso formatado e que muitas vezes é o que fica na nossa cabeça, como algo que a gente precisa alcançar, que nos mostra que a gente foi bem, que estamos bem-sucedidas. Ontem eu atendi uma mentorada, e aí a gente tava falando, e a gente tá no final, assim, do processo, e ela falou, Karina, sabe o que eu entendi, que é o que eu quero, pra gente poder fazer o plano de ação pros próximos 2 anos? Que aquilo que eu achava que era sucesso, não é mesmo, não é. Por quê? Porque eu entendi que eu não estou disposta a pagar o preço por aquilo que eu tinha achado que eu queria. Eu não quero abrir mão do tempo com os meus filhos, eu não quero abrir mão de poder ajudar e contribuir com a minha família, eu não quero abrir mão do meu autocuidado. Então, eu entendi que esse sucesso que eu achava que eu queria ter, na verdade, hoje eu não estou disposta a pagar o preço. E isso, gente, é clareza. E isso é a gente alinhar as próprias expectativas. Porque o mundo nos ensina hoje que ter sucesso é ter mais. Vê se eu tô falando certo, gente. Vê se vocês concordam comigo. Hoje o mundo ensina a gente a ter mais dinheiro, mais o quê? Mais conquistas, mais seguidores, sabe? Mais títulos. Quem gosta de estudar, então, igual eu, a gente tá lascada, porque a gente quer sempre buscar ter mais cursos, mais formações. Isso a gente acha que é também mostrar que você é bem-sucedida e bem-sucedido. Então, eu quero que você pense, será que esse é o sucesso que Deus quer pra você? Ou será que nós estamos construindo algo que de alguma forma mostre para as pessoas, mas é uma casca e que a gente vai estar oca? Eu lembro que um dos estudos dirigidos que nós fizemos na comunidade, e me mexeu muito isso comigo, foi no mês passado, Simone, se você tiver aí me ajuda, foi, né, de Daniel. Gente, que estudo, um dos mais profundos que a gente fez até então. A gente fez, quer dizer, todos são, né? Quem faz o estudo sabe, mas do de Daniel, pra mim, foi profundo. Porque, inclusive, isso gerou uma palavra. Eu fui convidada para levar uma palavra numa igreja, eu levei e falei sobre isso. Sobre Daniel e a história de que o rei Nabucodonosor teve uma visão, Daniel foi interpretar. E aí ele fala, o Senhor olhou para sua vida, ele te pesou e ele como é que fala? Ele te achou em falta. E aí eu fiquei pensando, gente, todas nós vamos ser pesadas na balança de Deus, todos nós. O Senhor vai olhar os sucessos que nós estamos buscando, mas nós vamos ser avaliados quando a gente passar desse tempo aqui para uma nova estação, quando a nossa senha for chamada no céu, o Senhor vai nos pesar. E eu não quero ser encontrada em falta no que se refere ao plano e propósito dele. Porque para mim, Karina, sucesso é cumprir os planos do Senhor no tempo que eu estou aqui na terra. Porque a minha pátria não é essa. Eu não sei como é que você vê essa questão de espiritualidade, de vida com Deus, mas eu, Karina, acredito no Senhor, eu sou filha de um Deus, eu sou cordeira do reino, eu acredito em Jesus Cristo e eu fui salva pelo sacrifício dele na cruz. E a partir disso eu entendo que existe e acredito céu e inferno. É isso que eu creio. E crendo nisso, eu entendo que Deus me deu aqui nessa oportunidade, nesse tempo na Terra, que me colocou aqui, nesse tempo, nessa geração, nessa família, com os conhecimentos, habilidades e dons que eu tenho, para cumprir um plano que de alguma forma traga solução, transformação e alívio na vida de um grupo de pessoas. É isso que eu creio. E eu só vou ser uma mulher bem-sucedida, de verdade, se eu cumprir nesse tempo os propósitos dele e eu tenho convicção de que ao fazer isso, eu vou ser uma pessoa próspera, abundante e realizada.
Só que nós estamos num tempo e numa geração onde as pessoas, as redes sociais, o mundo mostra que bem-sucedido é uma pessoa que se gasta muito na busca de ter coisas. E muitas vezes, presta atenção nisso que isso é sério, muitas vezes a gente fala que a gente não tá acreditando mais nisso. Se tá fazendo sentido, gente, se tiver, mete o dedo aqui no foguinho. Ou comenta aqui pra eu entender que tá fazendo sentido, tá? Essa minha viagem aqui filosófica. Mesmo as pessoas que têm uma conexão com Deus, que cumprem o propósito, muitas vezes se perdem na construção desse sucesso, porque faz muito, inclusive para Deus, mas mesmo assim, se for lá colocar uma lupa, sabe? Olha a chave que é uma chave que a gente vai trabalhar junto, inclusive na Masterclass segunda-feira. Se a gente colocar uma lupa na pessoa, você vai ver que de fato o que ela tá fazendo, há muita ocupação, o muito fazer, parece que é para Deus, mas na verdade é sobre si mesmo. Cri. Verdade. E eu tô falando isso, gente, por mim. Quantas vezes você se ocupa, você faz tantas coisas, você faz tantos cursos, você tá aí ativamente fazendo coisas e fala que tá fazendo pelas pessoas, para ajudar as pessoas, tá fazendo pro reino, pra igreja, não sei. Mas se a gente colocar uma lupa, você vai ver que de fato não é para as pessoas, não é para o outro, não é para Deus, é para você mesma, porque você ainda está buscando reconhecimento, status, ter coisas para que os outros olhem para você e falem, nossa, como ela é bem-sucedida. Nossa, como ele é bem-sucedido. Então, investigar isso é uma das coisas que tem mais doído em mim. E eu estou transbordando aqui para vocês porque eu desejo libertar, desencurvar e despertar o maior número de pessoas, e principalmente mulheres, que é o foco do meu trabalho. Para que vocês possam viver uma vida que de fato chegue ali no final de dezembro, no final do ano, no final da sua vida, no final de um tempo, de um projeto, e você fala, combati o bom combate. Eu realmente estou conquistando algo, mas não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus está fazendo através de mim. Esse é o sucesso, gente, que vale a pena. E hoje a história que eu trouxe para vocês, pra gente poder ter uma base, que é a história que eu tô estudando pra gente poder falar na Masterclass de segunda-feira, dia 25, a coragem de viver o seu sucesso. Se você ainda não se inscreveu, comenta sucesso aqui, ou entra na minha bio, que você vai, lá tem um link pra você escrever, é gratuito, gente, a gente lá vai se aprofundar. Mas o que eu quero trazer pra vocês? A história de uma pessoa que foi descrita como uma das mais bem-sucedidas de todos os tempos, mas que aquele sucesso não refletiu no final a glória de Deus, e principalmente ele concluiu que tudo era vaidade. Eu estou falando de Salomão. Então, o que eu quero é que você olhe para o caminho que você está trilhando, aquilo que você está escolhendo, a forma como você ocupa a sua vida, os seus dias, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu ministério na igreja, de forma que aquilo que você de fato está fazendo todos os dias, com o trabalho que você faz muito bem feito usando seus dons e talentos, se de fato você está construindo um sucesso, que você se sente realizada, mas cumpra esse plano de Deus, você está cumprindo os princípios. Quantas mulheres e quantas pessoas eu atendo que estão construindo sucesso, mas estão se destroçando no caminho. Não é isso que Deus quer. Deus quer sim sacrifício da nossa parte? Claro que quer. Deus vai exigir de nós esforço, sacrifício, trabalho duro, suor. Vai, gente. Nesse mundo aqui é assim que acontece. Para você alcançar algo, inclusive para Deus, exige isso. Só que eu, Karina, aprendi que pode ser leve. Não tô falando que vai ser fácil. Então eu quis trazer aqui para vocês hoje a história desse sucesso de Salomão, porque a gente tem ali o começo, meio e fim. Então a gente tem como entender o que funcionou, como começou, como conduziu e como terminou. Para você olhar para sua vida e falar, eu comecei do jeito certo? Não, posso mudar. Eu estou no caminho certo? Não, posso reajustar. E para você chegar no fim das coisas e chegar no fim de uma forma que o Senhor olhe e as pessoas também olhem para você e falam, esse aqui, Samu, combateu o bom combate. A Tati combateu o bom combate. É a forma como eu quero o meu epitáfio. Meu epitáfio lá, gente, essa mulher combateu o bom combate. É o que eu mais quero.
que a minha vida no fim tenha valido a pena e que o sucesso que eu alcancei não me destruiu e nem as minhas relações no caminho. Que o sucesso que eu alcancei não levou embora minha paz e minha saúde. Que o sucesso que eu alcancei levou pessoas a Cristo. Que o sucesso que eu alcancei transformou vidas, famílias, lares e comunidades. Não por mim, mas por aquilo que se faz através de mim. Ei, Paula, seja bem-vinda! Então, quando a gente olha para o sucesso, para a vida de Salomão, Salomão é descrito na Bíblia, gente, que não houve uma pessoa mais sábia e rica como Salomão em todos os tempos. Então, quando você olha para a história de Salomão, quem aqui sabe sobre Salomão, fala eu. Ô, gente, ó, não repara não, eu fico desenhando em mim mesma, eu tenho essa mania. Quem aqui conhece a história de Salomão? Fala para mim, eu. Salomão era filho de Davi, da mulher que Davi talvez mais amou, e que fez muita lenha por conta desse amor também, mas se arrependeu, confessou o pecado, o Senhor o perdoou, teve as consequências do pecado dele, que foi Betseba. Então, assim, Salomão era filho dela. E se eu errar alguma coisa da história, gente, é assim, eu estudo a Bíblia, conheço, mas às vezes a gente faz uns erros aí na fala, então releva. Mas Salomão era filho de Davi, muito amado por Davi. E quando Davi ia finalizar o tempo dele, ele passou o reinado para Salomão. Sabe? E esse homem foi um homem bem-sucedido. Na palavra fala, né? Na Bíblia fala, não houve uma pessoa tão bem-sucedida como esse Salomão. Porque ele era sábio, porque ele era justo, porque ele era inteligente e ele prosperou muito. Eu tava querendo ver aqui, ó. E aí, aqui eu não vou destrinchar toda a história, a gente vai falar um pouco mais ali na aula na segunda-feira, então se inscreve para participar. Mas aqui fala sobre esse homem. Que lá em 1 Reis 3... versículos, deixa eu ver se é isso mesmo. Primeira Reis 3, cadê? Não, lá é no capítulo 10. Peraí, gente, olha só, eu vou descrever pra vocês o que fala, pra vocês entenderem. Hoje nós vamos ler aqui parte da história dele, tá? Mas lá no versículo 10, olha só o que diz sobre a vida e o sucesso de Salomão. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Presta atenção, gente. Gente de todo mundo pedia audiência com ele para ouvi-lo, para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Ano após ano, os visitantes vinham e traziam para ele utensílios, presentes de ouro, de prata, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E aqui fala, então, que ele juntou muitos tesouros na terra. Mas como é que foi o começo? Quando Davi morreu, quando estava prestes a morrer, ele fala lá em 1 Reis 2, fala o seguinte, presta atenção. Eu estou aqui para seguir o caminho de toda a terra, eu vou morrer, e eu quero te dar, ele deu um conselho, olha que coisa mais linda, né? Ele deu um conselho para o filho dele, Salomão, eu vou deixar o reino nas tuas mãos, seja forte e corajoso. Seja homem, olha aqui, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos caminhos dele, obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos, obedeça às suas ordenanças e aos testemunhos, conforme se acham escrito na palavra. Assim você prosperará em tudo que você fizer e por onde você for, porque o Senhor manterá a promessa que me fez. Então Davi fala, filho, existe um caminho para você ser bem-sucedido e próspero, que obedece ao Senhor, leia os mandamentos, obedece aos princípios e cumpra isso. Beleza, ótimo. O que Salomão fez? Ele fez isso. Ele era um homem que aprendeu com o pai, mas, e aí ele construiu o seu reinado, a sua vida, seguindo esse direcionamento. Então ele buscou viver a vida segundo a vontade de Deus. Então, por que eu tô te falando isso? Porque esse foi o começo. E a partir dessa, seguindo as ordenanças, sendo obedientes, cumprindo a palavra, Salomão foi muito bem sucedido.
Ele tinha tudo. E ele tinha tudo, gente, presta atenção. Não é porque ele buscou tudo, mas porque lá no início, por isso que eu falo que quando a gente analisa a linha do tempo é maravilhoso, quando ele buscou a Deus, quando ele começou a governar, ele chegou para o Deus e falou assim: Pai, Senhor, você me fizeste rei, meu pai morreu e você me fizeste rei nesse lugar. Lá em 1 Reis 3, versículo 9, ele fala assim: dá então, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento e sabedoria para governar o povo, para ser capaz de distinguir bem e mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então o que ele falou? Deus falou: me pede o que você quiser. E aí ele falou: eu quero que você me dê sabedoria para eu poder governar com justiça esse povo. Porque ele vivia seguindo as ordenanças e os princípios de acordo com o que Davi tinha falado. O que Deus fez? No versículo 10 fala o seguinte: o pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, já que você pediu sabedoria e não uma vida longa, nem riquezas, mas discernimento para você administrar o reino que eu te dei com justiça, eu farei o que você me pediu e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca haverá ninguém tão sábio quanto você. Porque o Senhor viu que ele estava ali cumprindo realmente aquilo que ele desejava. Estava nos planos do Senhor. E aí ele fala além. E por conta disso, eu também te darei riquezas e fama. E não haverá igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e mandamentos, eu vou prolongar a sua vida. Pronto. Então, vamos construir essa história comigo. Então, se você fosse nos dias de hoje, Salomão, gente, seria capa de revista da Forbes. Concorda? Samu, me ajuda aí. Salomão estaria na capa da Forbes. O homem mais sábio de todos os tempos. Eis o modelo de sucesso. Concordam ou sem corda? Então, ele teria milhões de seguidores. Ele seria uma referência de prosperidade. Porque ele foi reconhecido por todos os reinos. Mas aí, gente, aí que mora o perigo. Vamos lá? Porque, gente, o que nós buscamos em vida, ela aponta para... ela revela o nosso caráter. Ali o Senhor prosperou porque Salomão, ele buscou a ele primeiro e ele buscou ter sabedoria. O Senhor viu, esse homem, ele vai governar com justiça. Mas... quando o caminho que a gente vai trilhando nos leva a um sucesso e isso nos distrai e nos leva a desobedecer princípios e ordenanças, aquilo que estava fazendo com que a gente prosperasse, o Senhor tira. Então, o que eu quero que você pense? O que você tem buscado? O que você tem buscado nesse seu caminho de sucesso? De ser bem-sucedida, de bater as suas metas? Muitas vezes o que nós buscamos, nós aprendemos a buscar, gente, são coisas erradas. E em consequência, a gente nunca se sente plenamente satisfeita e realizada. Salomão, ele foi esse homem que buscou, segundo a vontade de Deus, lá no início, ele recebeu uma orientação, ele seguiu essa orientação, ele foi muito bem sucedido. E ele chegou num ponto tão alto do seu sucesso, de reconhecimento, de relevância financeiro, que o que aconteceu nesse momento? Ele se distraiu. Então aqui, o que a gente está vendo? Que no início, muitas vezes, nós começamos um projeto, começamos um negócio, começamos um trabalho, começamos algo na nossa vida, que realmente a gente tem buscado o que é justo, o que é bom. Só que a gente precisa reconhecer se a gente está nesse caminho, continuando, buscando o sucesso, buscando as coisas que nós descrevemos lá atrás, de forma que o Senhor esteja sendo respeitado, honrado e que a gente continue sendo obediente. Porque o que mais tem acontecido é que as pessoas vão trilhando esse caminho, seguindo princípios, buscando Deus e pedindo a que Deus prospere, mostre, aponte, e o Senhor vai dando isso de acordo com aquilo que nós vamos caminhando. Só que muitas vezes a gente se perde
Salomão se perdeu. E aí o que eu aprendo? Que o sucesso ele não nasce desse objetivo de cumprir ao Senhor, que o sucesso que não nasce não se sustenta no temor que nós temos ao Senhor, nos planos dele para nós, ele não tem um bom fim. Então, o que eu quero que você pense é, Salomão estaria na capa da Forbes como modelo de sucesso. Ok, você fala, esse cara eu quero trilhar o caminho dele. Só que você precisa entender o que está por trás daquilo que você busca, por trás daquilo que o outro busca. Eu vejo muitos líderes hoje caindo, líderes religiosos inclusive caindo, porque eles estavam buscando um sucesso ou por causa da sua inteligência, sabedoria, aquilo que Deus estava dando para ele, ele não soube administrar e ele caiu nessa caminhada. Eu acho tão perigoso, gente, tão perigoso. Deus tem me confrontado tanto com essa palavra, sabe? Já faz um tempo, por conta desse universo do digital, daquilo que nós estamos construindo aqui e por falar sobre prosperidade. Pelas minhas próprias expectativas. E eu comecei então a me perguntar o que eu faria, e o Senhor me confronta com essa verdade e com esse questionamento. O que você faria, Karina, se eu te desse todo o sucesso que você me pede? Você já parou para pensar nisso? O que você faria, Kátia, Cris, Samu, Paula, quem tá aí ao vivo? O que você faria se eu te desse esse sucesso que você tá desejando? Ou mais, se você já alcançou algum tipo de nível de sucesso que você buscava, o que você está fazendo com isso que eu te dei? Eu acredito que Deus tentou falar com Salomão várias vezes. Salomão, o que você está fazendo com o sucesso que eu estou te dando? Se você ler a história toda dele em 1 Reis, do capítulo 3 ao capítulo 10, 11, e depois Eclesiastes e Provérbios, né, que foram escritos por ele, você vai ver o coração e a alma desse homem, os conflitos que ele vivia, os questionamentos o tempo todo. Então, para que esse sucesso que você está procurando? Ou para que você tem buscado esse sucesso? Glorifica quem? Honra a quem? Uma vez eu atendi uma cliente minha, uma mentorada, e que ela falava que o sucesso dela era tirar a carteira e comprar um carro. Não, mentira, era tirar a carteira. Era uma das coisas que ela mais queria. Eu falei, para quê? Porque eu quero dirigir. Eu falei, para quê? Você vai comprar um carro? Não, mas por quê? Na investigação, nós descobrimos que tirar a carteira, na verdade, ela queria para esfregar na cara do ex-namorado que ela tinha capacidade de tirar a carteira. Então, o que você precisa entender é o que está por trás do que você busca. Então, Salomão, no início, ele pode sim ter buscado de forma verdadeira cumprir o legado do pai, que o pai tinha deixado, servir a Deus, mas com o tempo as coisas foram mudando, porque quando a gente, igual fala do dinheiro, né? Dinheiro é sujo, o dinheiro corrompe as pessoas. Na Bíblia fala que o dinheiro é a causa de todos os males. Não, não é o dinheiro. É aquilo que você faz quando você tem dinheiro. É o que você faz para ter dinheiro. Então, o dinheiro, ele não é o problema, mas ele revela o caráter de quem tem. O sucesso não é o problema, mas ele revela o caráter de quem o alcançou. Então, eu vou falar com vocês de verdade, eu confessar aqui para vocês, cada vez mais, quanto mais eu me conheço, e quanto mais eu conheço as minhas sombras e a verdade sobre quem eu sou e os meus pecados internos e ocultos, mais eu entendo que muito do sucesso que eu queria ter, eu não vou poder ter. Gente, isso é forte. Eu entendi que, às vezes, o sucesso que eu não tive, eu não alcancei em algum nível, que seja de relevância financeiro, enfim. Muitas das vezes foi o Senhor me guardando, porque Ele conhece o meu coração e a minha intenção mais do que eu. Então, Ele sabe... Há muitas vezes que alcançar determinadas coisas hoje, quer dizer, hoje não, em determinados tempos ali atrás, eu não poderia, porque eu não daria conta de sustentar isso, ainda se me mantendo na presença e obediência a Ele. Então, cuidado com aquilo que você busca. Salomão buscou, ele teve do Senhor.
Só que ele se perdeu totalmente. Porque quando ele pede para Deus, Deus dá sabedoria para ele, né? Deus deu sabedoria para ele. E aí, Deus o prosperou. Nós vimos isso aqui lá no capítulo 10. Só que, quando Deus o prosperou, lá no capítulo 10 fala, no capítulo 9 e 10 vai mostrando, gente, as proezas de Salomão e tudo aquilo que ele alcançou. E aí, lá em Salomão 10, lá em 1 Reis 10, fala do esplendor do reino de Salomão e fala que ele era o mais rico e o mais sábio de todos. Só que aí no início do capítulo 11, no versículo 1, aqui mostra aonde estava o coração dele quando ele começou a alcançar esse sucesso. E fala assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Ou eteias, sei lá como ele fala. O que isso significa, Karina? O Senhor já tinha falado lá atrás para o povo de Israel para que ele não se aliançasse com outros povos que não adorassem a ele. Que eram povos pagãos, que eram povos que iriam trazer desentendimento, confusão. E aí no versículo 2 do capítulo 11 ele fala: essas eram mulheres das nações a respeito das quais o Senhor já tinha dito ao povo dele: não tomem mulheres dessas nações, porque elas farão vocês se desviarem para seguir a outros deuses. Então, lembra que Davi falou: filho, seja forte, seja homem, segue as ordenanças, cumpre os mandamentos, ouve e leia, aprenda e aplique aquilo que está escrito na palavra. E uma das coisas que já estava escritas, não se misture às pessoas, não se aliance às pessoas. Gente, eu nem ia falar isso, estou falando aqui. Não se aliance a pessoas e a histórias que são pessoas que cumprem coisas diferentes daquilo que eu já falei que você precisa fazer. Nossa, até arrepiei. Então essas alianças eram uma desobediência que Salomão cumpriu por conta de uma necessidade do ego dele, de satisfazer vaidades. Tanto é que no final da vida dele, se você ler Provérbios e Eclesiastes principalmente, lá em Eclesiastes, gente, lá em Eclesiastes, até anotei aqui, ó, lá em Eclesiastes 12, 13. Deixa eu ler com vocês aqui, a gente já vai caminhando pro final, gente. Se você quer aprofundar mais nisso, se você quer aprender sobre qual é o sucesso que você precisa desenhar para sua vida, que Deus quer para você, e desenvolver a capacidade de viver esse sucesso, vem para aula. Segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nós vamos fazer uma aula, a coragem de viver o seu sucesso. Você vai descobrir qual é o seu sucesso e como sustentar isso. Eclesiastes 12, os últimos escritos de Salomão. 13. Ele fala o seguinte: agora que já eu ouvi tudo, eu já vivi de tudo nessa vida, para mim o fim é: tema ao Senhor, obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial. No mais, tudo é vaidade. Por que eu tô te falando isso, gente? Porque Salomão, por conta dessa necessidade de reconhecimento, de afeto, de viver os prazeres da carne, de alcançar o status e de aquele sucesso subir a cabeça, ele se distrair. Por que ele se distraiu? Lá no capítulo 11 fala: à medida que ele foi envelhecendo e ele foi tendo muitas mulheres, se aliançando a muitas mulheres, essas mulheres induziram ele a levantar altares e adorar outros deuses. Deus não divide glória. Entende? Deus não divide a sua glória. O coração de Salomão nesse tempo já não era mais dedicado ao Senhor, como ele foi lá no início. Então, como Deus não divide a sua glória, isso eu quero falar pra você. Deus não divide a glória. Se você tá construindo um sucesso e esse sucesso tá fazendo você se sentir mais importante, relevante, bem-sucedida, a última bolacha do pacote, e você fala: fui eu que conquistei, fui eu que alcancei, eu que sou a importante. Se o seu sucesso está apontando para você, deixa eu te falar, você está vivendo uma vida em si mesmada. Deus não divide a glória dele. De algum momento seu tapete vai ser tirado. É aquela história, né?
para quem está de pé, tome cuidado para que não caia. E Deus às vezes nos tira muitas coisas para a gente poder depender dele novamente, para que a gente possa reconhecer quem é ele na nossa vida. Deus às vezes não permite a gente alcançar coisas para que a gente possa depender dele, confiar nele e reconhecer que a gente depende dele para todas as coisas. O sucesso, queridos, que não agrada a Deus, ao coração de Deus, é vazio e não se sustenta. Então, tudo isso que eu tenho estudado e aprendido tem apontado para um caminho possível para que você viva nesse tempo os planos de Deus, o seu propósito e prospere. Porque na palavra fala em Romanos 12:2 que para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, para a gente não se ser e buscar o sucesso de acordo com todo mundo, porque a gente não é todo mundo. E ele fala que para que você consiga fazer isso, você precisa se renovar a sua mente. Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É algo que você não consegue desenhar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E mais, com certeza, é um futuro de paz e prosperidade. Tá tudo na palavra. Não sou eu, Karina, falando. Então, o que levou Salomão a perder tudo? O fato deles ter se desviado. Lá no capítulo 11, versículo 11, Deus fala com ele. Que no versículo 9, o Senhor irou-se contra Salomão porque ele se desviou e começou a adorar outros deuses e começou a levantar outros altares. Ele começou a descumprir, ser desobediente. E aí ele fala, já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, certamente eu vou tirar o reino de você e vou dar a outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente fala, cuidado com o sucesso que você alcançou e para que ele serve. Porque nós somos pressionados nesse mundo a ter um sucesso no padrão desse mundo. Então, a sociedade diz, se você não trabalha até se esgotar, você não é uma pessoa bem-sucedida. Olha só, eu fiz uma postagem aqui, vou até colocar aqui depois, nos stories. Eu fiz uma postagem, esses são os bem-sucedidos. Pessoas relevantes desse tempo, cristãs, falando, esses realmente são os bem-sucedidos, tá vendo? Trabalham 14 horas por dia, se sacrificam, não dormem. Por isso que eles têm milhões e bilhões. Ok, tem pessoas assim, que bom. Se eles estão fazendo isso e impacta a vida de muitas pessoas, ótimo. Deus vai levantar pessoas diferentes com sucessos diferentes. Mas isso não quer dizer que isso é o que você precisa buscar. Então, o sucesso que eles estão falando por aí é, olha o que a fulana conquistou. Você fica no Instagram olhando aqui, correndo feed, vendo tudo que as pessoas estão conquistando, as bolsas, as viagens, os lugares, e fala, você precisa ativar essa ambição. Precisa, sim, eu sou a pessoa que vai ativar a sua ambição. Eu sou uma mentora que fala, olha, você pode, você consegue. É possível, mas vamos ver se realmente é o que Deus quer? Então, se o sucesso que você está construindo, buscando, se o caminho está te escravizando, te fazendo perder a sua saúde, a qualidade de vida com a sua família, os seus relacionamentos, esse sucesso não é para você. Se o sucesso que você está buscando está te distraindo, te colocando no altar ao invés de Deus, esse sucesso não é para você. Então, se o sucesso que você está buscando você tá fazendo alianças erradas, você tá se desviando da palavra, você tá dando ouvidos a inimigos invisíveis, que é o que a gente tá aprendendo na comunidade. Como assim, Karina? Muitas vezes nós estamos buscando sucesso com medo do fracasso. Então a gente fica nessa busca louca de fazer um monte de coisa, de bater, de estar aqui nos stories, de estar aqui no Instagram, de comprar coisas, porque a gente tem medo de se sentir fracassada. E aí, na verdade, eu não tô buscando sucesso. Eu falo que eu tô fazendo isso para ajudar as pessoas, mas na verdade é porque eu quero ter um carro XPTO. É porque eu quero mostrar que eu tô em tal lugar. E eu falo, qual é a intenção do seu coração? Sucesso à luz da palavra, sucesso que agrada a Deus, queridas, não é sobre você ser mais. Não é sobre você ter mais. É sobre você viver alinhada. E é sobre isso que nós vamos falar na segunda-feira. Então, se você, querido, não ainda faz parte, entra para nossa loja. Para nossa loja. Para nossa aula. A Raquel entrou aqui, eu falei, entra para nossa loja. Loja Raquel. Entra para a aula. Participa, se inscreve. Lá nós vamos destrinchar isso que nós estamos falando aqui. E a gente vai fazer uma série de lives. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma série de lives
falando sobre o sucesso. A gente já vai começar a aquecer, se preparar para segunda-feira. Então depois eu vou colocar aqui os horários, os temas para você se organizar para participar. Então, como ter sucesso sem se perder? A gente vai aprender lá na aula. Qual é o sucesso que é o sucesso que Deus tem para você? A gente vai aprender lá na aula. Mas eu quero que você saia daqui entendendo. Nós temos a história de Salomão, que teve tudo, mas quando se afastou de Deus, ele descobriu que sem Deus é tudo ilusão. Nós não estamos aqui a passeio. E o sucesso que Deus quer que a gente alcance, Ele quer sim que a gente alcance, tenha frutos, resultados, porque pelos frutos o Senhor vai ser glorificado. Então eu quero que você pense, reflita. O que eu tenho definido como sucesso? O que eu tenho buscado nos meus dias, com as minhas ações, com as minhas escolhas? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Então essa é a reflexão que eu quero que você saia daqui hoje. Porque no final, gente, sucesso que as pessoas aplaudem, que a gente aumenta seguidores, que enfim, muitas vezes que as pessoas vêm aqui e reconhecem, a gente precisa entender, isso responde a quê? A que propósito? Isso leva as pessoas para onde? Então, o meu propósito e missão na comunidade como mentora é trazer e despertar vocês para viver uma vida que te permita leveza, prosperidade, mas sem se você se perder. E principalmente, sem você perder aquilo para qual você foi chamado. A coragem de viver o seu verdadeiro sucesso é uma aula que visa te mostrar que existe um sucesso, que você precisa construí-lo, mas que existe um caminho para você fazer isso com leveza. Então, na segunda-feira, dia 25 de agosto, às 20 horas, juntas no Zoom, online, gratuito, a não ser que você queira acessar a gravação e outros bônus, que aí tem um valor simbólico para você acessar, mas não vai ter reprise. Vai ter acesso à gravação quem fizer o investimento. A gente criou lá um link para equilibrar. Você pode se inscrever por R$37, ter acesso à gravação e alguns bônus que a gente incluiu. Mas se você não quer, não, Karina, não, eu quero participar ao vivo, então você não tem custo, é gratuito, tá? Então, vamos lá? Vamos finalizar aqui. Valeu, gente? Qual foi a chave que você tirou dessa nossa conversa? Qual foi a chave? Eu quero deixar uma frase para você, tá? Não se contente com a versão vazia de sucesso que as pessoas estão mostrando para você e estão te oferecendo. Escolha o verdadeiro sucesso. E esse verdadeiro sucesso é aquele que aponta para a eternidade. E eu quero estar ao seu lado nesse processo. Então, como eu posso estar ao seu lado? Se você vier para a aula de segunda-feira, convida as suas amigas para estar junto com você. Compartilha essa mensagem, esse vídeo vai ficar salvo. Compartilha esse vídeo, gente, com o máximo de pessoas, com o máximo de mulheres principalmente, porque o meu foco são as mulheres, embora que eu fale para os homens também. Porque aqui sucesso, à luz da palavra de Deus, é para todos. O meu trabalho próximo, juntinho, é com mulheres, mas o meu conteúdo é para todo mundo. Por quê? Porque o meu foco é levar as pessoas a viver aquilo que o Senhor deseja para elas. Então, como eu posso estar com você nesse caminho? Ou através da comunidade, ou através de ser sua mentora, ou em eventos como a Masterclass. Vem, convida, chama, se prepara, porque vai ser fantástico. Beijo pra você, a gente se vê durante essa semana, a nossa série de lives, mas na segunda-feira, ao vivo, assim, olho no olho.